precisar, compartilha esse trabalho, esse culto de ensinamento. Nós vamos estudar aqui hoje o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. A internet, irmãos, os irmãos que estão aqui, quem está na live, ela é uma ferramenta boa para evangelismo. Desde quando começou a internet, não me recordo qual foi o ano que começou a internet, Facebook, não me recordo agora. Desde quando começou, eu venho fazendo esse trabalho por onde eu passo, desde o início. Essa igreja aqui já é a quarta igreja que nós estamos pastoreando. A primeira igreja, ficamos 1 ano e meio, Jardim Clímax, em São Paulo. Os irmãos que estão do outro lado conhecem. E nessa primeira igreja não tinha internet. Depois dessa igreja, nós fomos pastorear um rebanho lá no Pernambuco. Lá ficamos 6 anos. E nesses 6 anos, os irmãos que estão pela internet, pode ir lá na minha página e você vai ver culto de ensinamento direto lá dessa igreja. Depois fomos para Garanhuns, ficamos lá 7 anos. Também você pode, nessa página aqui da internet, aqui no Facebook, você também pode acompanhar pregações lá da igreja. Então, são diversas pregações que, por onde nós passamos, nós usamos a internet para isso, para evangelizar. Então, se você quiser acompanhar algumas mensagens das igrejas que nós passamos, pela bondade do Senhor pastoreando, você vai na página Emerson Silva, vai lá atrás, 2015, 18, 20, você vai encontrar lá mensagens e fotos também dessas igrejas que nós passamos. Quero deixar um abraço aqui aos irmãos das igrejas que nós passamos, Paranatama, Pernambuco, Garanhuns. O pastor conversou conosco, Deus falou ao meu coração e nós colocamos aí em Garanhuns. Deus usou a gente para colocar o pastor Severo. Deus ele usa pessoas para abençoar outras. Então o pastor Severo está em Garanhuns. Nós que indicamos o senhor aí em Garanhuns e o pastor Antônio assinou. Então, um abraço aí aos irmãos de Garanhuns e grato a Deus pelos irmãos. E agora estamos aqui no bairro do Caju, já são quase 3 anos. Então, você que está do outro lado, use a ferramenta para evangelizar, falar de Jesus, né? Não compartilhe vídeos, escândalos que de repente acontecem no meio da igreja, não compartilhe isso. Você não foi chamado para isso, não é? Nós fomos chamados para falar do amor de Deus, né? Se algum pastor, algum líder, algum irmão, irmã escorregou, caiu, tropeçou, ajude ele. Como é que você vai ajudar? Orando por ele, não compartilhando, mandando vídeo, mandando zap, não. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é falar do amor de Deus. Meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto dantes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Os irmãos podem repetir comigo? Firmeza. Nós estamos vivendo um período de apostasia. Não tem como negar que nós estamos vivendo um período da igreja em que ela está atravessando uma apostasia espiritual. Nós estamos, já falei aqui em outras oportunidades, nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós estamos vivenciando, já falei isso aqui, já falei por onde passei, estamos na última hora da igreja. A frieza espiritual, ela tem tomado conta da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Isso é notório, todos estão vendo isso aí.
Muitos não têm mais o desejo de vir à casa do Senhor. Outros não têm o desejo de ler mais a Bíblia. Outros não têm o desejo mais de orar. É uma luta hoje quando se fala em oração. Falamos isso não só aqui no Caju. Eu estou falando no modo geral. Quando se fala em oração, assusta muita gente, não é? Quando se fala em estudo bíblico, também assusta muita gente, porque o estudo é para você aprender. E para você aprender, você tem que sentar para ouvir, não é? E nós estamos vivendo uma época em que não se quer mais ouvir, né? Quando você não ouve, você não aprende. Só tem uma maneira de aprender, ir à escola. E os cultos de ensinamento, a escola bíblica dominical é um aprendizado. Embora quem está sentado dá sono, dá aquela preguiça, é normal. Dá aquele cochilo, é normal. Mas são palavras, são ensinamentos que vai nos ajudar a se firmar na presença do Senhor. Os ensinamentos de Jesus é para a gente permanecer de pé. Os ensinamentos, né? Os ensinamentos de Jesus é para fortalecer as nossas vidas espirituais. Os ensinamentos de Jesus é para fortalecer os alicerces espirituais da nossa vida cristã. Porque os ventos virão, os rios virão, né? A tempestade virá, lutas, provas. Eu falei ontem em Martinho Prado, ali na sede, que para nós alcançar a vitória, existe um percurso para você alcançar a vitória. Eclesiastes 3 fala do tempo, tudo tem o seu tempo para todo propósito. Então veja que o propósito está ligado com o tempo, o propósito. Então tudo requer um tempo, não é? E eu preciso entender isso aqui, para que eu possa permanecer firme na presença do Senhor. Eu preciso ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós estamos vivendo uma época de muito barulho e pouca firmeza. Nós estamos vivendo uma época de muito gritos e pouca firmeza. Nós estamos vivendo uma época de muita emoção e pouca mudança. Nós estamos vivendo uma época de muito status e pouca verdade. Nós estamos vivendo uma época de Facebook, Instagram, e estamos vivendo uma época de muita coisa bonita que é colocado na internet, mas dentro não é aquilo que aparenta ser. Muita gente até posta com a Bíblia na mão, dando glória e coloca no Facebook, mas são pessoas que verdadeiramente não estão firmes. Pessoas que você diz, esse aí grita muito, esse dá muito glória e aparece em redes sociais, mas na verdade essa pessoa nunca se firmou na presença do Senhor, não é? Estamos vivendo na época da aparência, muita gente de aparência, não é? Vivendo uma época de gente que só se movimentam para fazer alguma coisa em congressos, casas cheias, não é? Estamos vivendo essa época. Estamos na última hora da igreja do Senhor. E Pedro, ele traz uma palavra, ou melhor, ele escreve alguns conselhos que servem para nós como igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, ele começa a falar, amados, né? Sabendo isto, antes ou de antemão, guardai-vos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, guardai-vos. Pedro começa, se os irmãos lerem depois em casa, o capítulo 1 de 2 Pedro, ele começa a falar que nós fomos chamados por Deus. Tem algum chamado por Deus aqui, irmãos?
Ele começa também falando no capítulo 1 que devemos buscar a santidade. A igreja do Senhor precisa buscar a santidade, estar mais perto de Deus, ser diferente do mundo. Pastor, o que é santo? Separado. Buscar a santidade é você se desprender desse mundo. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, desprenda-vos desse mundo, não se conforme com esse mundo, não se alinhe com esse mundo, não se misture com esse mundo, mas buscai a santificação. Romanos 12 está dizendo: não falem como eles falam, não haja como eles agem, não fique onde eles fiquem, buscai a santidade. Quando Pedro, você vai ver lá no capítulo 1 de Pedro, você vai ver que ele fala sobre esse chamado de Deus, chamando-nos, e também fala que devemos buscar a santidade. Nós como igreja, irmãos, quanto mais parecido nós estivermos com esse mundo, nós estamos correndo o risco de ficar fora da vida eterna. A igreja do Senhor na terra está muito próximo do mundo, isso é perigoso. A igreja nunca andou lado a lado do mundo. A igreja sempre andou, irmão, rumo à terra prometida, a nova Jerusalém. Se eu e você que está do outro lado aí, se você estiver parecendo com o mundo, as coisas do Egito, as atitudes do mundo, você está correndo o risco de perder a sua salvação. A Bíblia diz que se alguém quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Pastor, mas eu falo como o mundo, eu habito no meio de pessoas, eu ando parecido com o mundo. Então, você ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Nós precisamos ser diferente, luz e trevas. Ou trevas ou luz. Jesus chega a dizer que nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo. Então você vai ver que do capítulo 1, Pedro fala que devemos buscar a santidade. No capítulo 2, vamos chegar já no 3, no capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ver que Pedro fala sobre tomar cuidado com os falsos mestres. Outro cuidado que temos que ter. E também com a falsa doutrina. Você vai ver isso em 2 Pedro capítulo 2. As falsas doutrinas. As falsas doutrinas para que você descaia da vossa firmeza. O que é a falsa doutrina? A falsa doutrina leva você a parecer muito com o mundo. A falsa doutrina faz você ficar com um pé dentro e um pé fora. A falsa doutrina faz você andar lado a lado com o mundo. Isso é a falsa doutrina. A falsa doutrina é aquela que não tem nada não. A falsa doutrina é aquela que Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. A falsa doutrina não ensina que Deus é fogo consumidor. Dá para dar uma amém, irmãos? Ou está apertando muito aí? A falsa doutrina, você vai andar, vai falar como o mundo fala. A falsa doutrina, você vai se vestir. Vou falar não, acho que eu estou apertando um pouco os irmãos aqui. É Deus que está falando, irmãos. Lá no Pernambuco os irmãos falam assim: manda mais, Jesus, manda mais. Lá no Pernambuco. Fala aí, Valdez, para ver se... Aqui fala também? A falsa doutrina, as suas vestes são parecidas com a do mundo. A falsa doutrina é uma mistura. Nós estamos vivendo uma época, hoje já tem até grupo de pagodes, grupo de danças dentro das igrejas. Grupo de rap. Esses dias eu vi numa igreja rap dentro da igreja.
E o grupo subiu no altar da casa do Senhor e rap, uns camaradas, uns cabelos todo enrolados diferente, e rap. E o líder disse, né, é para atrair atrair as pessoas para Jesus. O que atrai as pessoas para Jesus não é o rap evangélico, não é a música gospel. O que atrai as pessoas para Jesus não é o pagode gospel. O que atrai as pessoas para Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Eu não preciso pintar meu cabelo de amarelo para atrair quem está lá fora. Eu não preciso pintar meu cabelo de azul para atrair pessoa lá fora. Eu não preciso pregar aqui de calção, de sunga, para ganhar o surfista lá fora. Não, a palavra de Deus traz as pessoas para Jesus. Pastor tem que andar de sunga para ganhar os da praia. Tem que andar de sunga para ganhar os surfistas. Isso não é evangelho, isso é a falsa doutrina. Amém, irmãos? E Pedro, no capítulo 2, você vai ver lá, depois você lê em casa, os irmãos que lê a Bíblia, que ele orienta para que possamos ter cuidado com os falsos mestres e a falsa doutrina. No capítulo 3, onde nós lemos, vai falar no começo sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Pedro falando. E nós chegamos aqui ao versículo 17 do capítulo 3 de Pedro. E Pedro diz assim, olha, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Se você observar, Pedro estava dando alguns conselhos. O conselho, irmão, ele vai dar a direção. Todo conselho é bom ser ouvido. Uma coisa que nós estamos enfrentando nessa geração atual que não quer ouvir os conselhos. E é por isso que nós temos visto o que estamos vendo dia a dia. Conselho. A Bíblia fala sobre conselhos. Conselho quer dizer orientação. Na Bíblia o conselho é associado à sabedoria, ao entendimento e à voz de Deus que nos guia. São conselhos. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por gentileza, e no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Estamos falando aqui sobre os conselhos que Pedro, na sua escrita aqui, na palavra do Senhor, traz para nós aqui, nos dias de hoje. Depois voltamos para o guardai-vos. Eu quero ficar um pouquinho aqui nesse guardai-vos. O que é isso? Provérbios 19, versículo 20. Se algum irmão achar, pode ler. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Para que no fim eu e você possa ser bem sucedido. Para que no fim eu e você possa ser próspero naquilo que fazemos. Ouça conselhos e a correção. Outra situação difícil. Estamos vivendo nessa era a correção. Ninguém quer ser corrigido mais. Ninguém mais quer conselhos. E é importante nós ouvirmos conselhos, principalmente os mais novos. Você que está pela internet, eu mesmo ouço muito conselhos do meu pai. Você que é filho, fique atento para os conselhos do seu pai e da sua mãe. Isso vai lhe ajudar muito.
Nós que trabalhamos na obra, precisamos ouvir também conselhos dos mais antigos, dos mais experientes. Ouve o conselho e a correção, para que no final sejais sábio. Se você observar as cartas de Paulo, você verá que Paulo orientou muito o nosso irmão Timóteo. Se tem um jovem que foi orientado por Paulo, foi Timóteo. E Timóteo ouviu os conselhos. E Deus está nos dando alguns conselhos aqui nessa noite. Qual é o conselho, pastor, que Deus está nos dando aqui essa noite? Permaneça firme com Jesus. Então, quando há conselhos, orientação, a coisa começa a dar certo. E um dos conselhos que Pedro orienta, através da palavra que traz para nós aqui hoje, é: guardai-vos. Você pode repetir comigo bem forte? Guardai-vos. O que Pedro estava falando com essa palavra guardai-vos? Versículo 17. Guardai-vos. Ele estava orientando: olha, tenham cuidado, se previnam, fiquem atentos. Guardai-vos. Quando falamos em guardai-vos, lembramos daquela passagem que está lá no último livro da Bíblia: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua. Guardar, fique atento, tome cuidado. Guardar indica uma ação de proteger, ou estar alerta contra algo ou alguém. Pedro estava dizendo: guardai-vos, se protejam. Nesta noite Deus está nos protegendo através da sua palavra. Nesta noite Jesus está nos protegendo através do alimento, do pão que desce do céu. Nesta noite Jesus está nos guardando, aleluia, para que possamos continuar firme até a vinda dele. Guardai-vos. O conselho para a igreja, para nós aqui do Caju, você que está pela internet: guardai-vos. Vem geração, vai geração, vem geração, vai geração, vem internet, vem o Instagram, vem o WhatsApp, vem o Facebook, mas tudo isso pode vir, mas guardai-vos. A moda vem e passa, vem a alta moda, vem e passa, e Deus falando com a igreja: guardai-vos. Ter cuidado. Pedro estava orientando. Ter cuidado. Ficar alerta contra algo ou alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que nós temos que guardar-nos? Tomar cuidado. Quem é esse alguém? O inimigo das nossas almas. Eu já falei aqui nessa casa que trabalha dia e noite. Para o diabo não tem frio nem tem calor. O crente às vezes fala: eu não vou na igreja porque está muito calor. Aí vem o frio. Eu não vou na igreja porque está muito frio. Aí vem a chuva. Eu não vou na casa do Senhor porque está chovendo. Aí Deus olha assim e diz assim: o que é que tu quer da vida? Deus está orientando a gente. É que essa natureza humana é assim mesmo, irmão. Nós somos só Deus para ter paciência com a gente. Nós somos assim mesmo. Você quer ver uma coisa? Quando está muito frio, a gente diz assim: ah, mas está muito frio, não vejo a hora de vir um calor. É ou não é? Aí quando vem um calor, misericórdia, que calor, meu Deus. É a natureza humana. Eu também sou assim. Quando está muita chuva, não, quando está seco o tempo, Jesus, não chove aqui, manda chuva, Jesus. Se chover uns 15 dias seguidos, meu Deus, mas que essa chuva não passa? A natureza humana é assim, irmãos. Ainda bem que essa
carne vai ficar, esse corpo corruptível vai ficar, e nós subiremos com um corpo incorruptível, e lá em cima nós estaremos, meus irmãos, para toda a eternidade. Se você vai, levanta o braço para o céu, nós vamos estar lá para todo sempre, dizendo que Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas enquanto nós estamos dizendo que está muito frio, calor e chuva, Satanás continua trabalhando. Ele não para. Ter cuidado, guardai-vos é ter cuidado. Significa estar atento e tomar precauções, ou melhor, tomar precauções para evitar perigos ou situações adversas. O que Pedro estava dizendo? Vocês guardem, se protejam, se alimentem da palavra, vivem uma vida de oração, leia a Bíblia, porque o perigo vem, a situação adversa vem. Pedro estava dizendo: encha de azeite as suas lamparinas. Se tudo está bem, eu preciso me guardar. Se as coisas estão indo muito bem, eu preciso me guardar. Porque é muito comum, quando as coisas vão bem, a gente dá uma acomodada. É muito comum, quando tudo está bem, a gente dá como diz o pernambucano, uma afrouxada. Começamos a distanciar da casa do Senhor. Começamos a parar de orar, começamos a ficar distante. E Pedro estava dizendo: olha, vocês se guardem para que os perigos, as adversidades, quando chegar, vocês estão em alerta. Deus está orientando a igreja nesta noite, aleluia, para que nós possamos nos guardar, nos proteger debaixo da sombra do Onipotente. Meu irmão e minha irmã, as asas do céu estão sobre nós, é por isso que nós estamos de pé na presença dele. Você verá lá no Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo, aquele que está o quê? Guardado. Tem alguém aqui no esconderijo, irmão? 2 irmãos não levantou a mão, então eles estão fora do esconderijo. 2 não levantou a mão, ele está fora do esconderijo. Aquele que habita no esconderijo. O diabo vai tentar se levantar contra ele, vai andar, vai procurar ele. Cadê aquele crente? Cadê aquela mulher que não deixa de vir na igreja? Cadê aquele homem que está sempre na igreja? E o diabo vai tentando, rodeando essa pessoa para tentar destruir. Mas o diabo, irmão Rui, não acha ele. Sabe por quê? Porque o crente está escondido, ele está protegido. Abra sua boca e adora o nome do Senhor. Só essa vez, diga para o seu irmão assim: você está escondido, diga para ele. O diabo arma ciladas, lança setas, mas ele não acha o crente. Ele não acha. Cadê o irmão? Não achei, cadê ele? Aos demônios, os pequenininhos, os demôniozinhos, vai lá para o inferno e fala assim: ó, eu tentei achar lá o pastor lá da igreja do Caju, não achei ele não. Aí o demônio grandão lá, o chefe, não achou? Não achei não. Tentei parar ele. Tentei parar os pregadores do Caju, não consegui. Por que não conseguiu? Porque eu não achei eles. Aí os diabinhos chegam no inferno. Mas você não tentou parar as irmãs do ciclo de oração? Porque a gente não quer que elas vão orar na igreja. Eu tentei, mas eu não estou achando elas. E por quê? Eu acho que é porque elas estão escondidas. Aleluia! O diabo não vai te achar nunca mais, porque nós estamos escondidos. Guardai-vos. E o chefe lá, o capitão, sei lá quem é, fala para os diabinhos:
Tem um ditado que quando o diabo não vai, manda o secretário, não é isso? Aí o secretário sai, vai lá de novo no caju. Nós temos que fechar aquela igreja, porque aquela igreja está abençoando o povo do bairro. E o diabão fala, tem que fechar as portas lá. Aí o diabinho fala assim, mas ô chefe, já são 33 anos. Alaba, choraba, candalamaia. Ô chefe, já são 33 anos. Todo dia eles estão lá dizendo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ah, e tem mais, tem um homem lá que ele abre a igreja e fecha a igreja. Adalama, xalaba, candalamaia.